Está começando Terapia em Foco, com Paula Garcia. Um espaço para refletir, sentir, aprender e se transformar. Toda semana, um tema novo, respostas aos ouvintes e muito acolhimento. Porque viver bem começa por dentro. Olá, queridos ouvintes da Rádio Arte Show, sejam bem-vindos ao segundo programa Terapia em Foco comigo, Paula Garcia. Hoje eu preparei um tema super especial, como sempre, né? Tem que trazer um tema que eu acho muito relevante e muito pedido pelos meus seguidores e que eu acho muito relevante para a nossa vida. O tema de hoje é as 5 chaves para viver o seu propósito. Para cada propósito que nós temos, existe um obstáculo, que aqui eu vou chamar de porta. Mas toda porta, ela vai ter uma chave que vai abrir. Então a proposta de hoje é, eu vou te apresentar uma porta e uma chave. E a cada bloco que eu der uma parada, eu vou abrir para as perguntas de vocês, para suas dúvidas, sobre essa questão de viver o propósito, tá bom? Então vamos começar dizendo aí para vocês, né, o que é o propósito, porque é muito importante. Hoje a gente escuta bastante falar em propósito, não só a nível espiritual, mas a nível de quem eu sou, né? Para que eu vim nesse mundo? Qual é a minha missão aqui? Será que a minha vida para em mim? Eu, quando escrevi o meu livro, que começou, né, como eu já falei, um livro adulto, mas virou um livro infantil. E quando eu entendi que ele era um livro infantil, ali eu encontrei o meu propósito. Porque eu posso pegar a causa que arde dentro do meu coração, que é ensinar através das emoções e ensinar às crianças um tema que eu também sou apaixonada, que são os animais. Então, dentro do meu livro, eu vou falar sobre proteção animal. E a cada livro, que agora já virou uma série, porque como é um propósito, acontece isso. Você fica motivada a ir adiante, a ir no seu próximo passo. Então, todos os livros vão trazer animais, toda a minha vivência, experiência de vida e a minha causa principal. Então, o nosso propósito, ele está intimamente ligado à nossa história. E muitas das vezes a gente olha para a nossa história como um dia eu já olhei e falei, qual o sentido da minha vida? Por que eu nasci aqui numa família difícil, que não me deu muitas possibilidades, principalmente emocionais, de me desenvolver? Porque eu fui uma criança que passei por coisas que eu passei, que não é o caso de trazer aqui agora. Então eu já fiz muitos questionamentos na minha vida. Por que os meus amigos chegaram em lugares que eu não consegui chegar? Por que para outra pessoa parece mais fácil? Por que eu não consegui um relacionamento desse jeito? Só que conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai trabalhando em nós mesmos, a gente vai achando as respostas. Tudo faz parte de um plano perfeito, eu creio. E se eu passei por tantas coisas difíceis, era para que hoje eu use toda essa minha história para que eu possa ser a terapeuta de outras pessoas, conseguindo me colocar no lugar delas e ser um propósito de vida. Porque quando eu vou dar uma palestra em algum lugar, ou eu estou de frente com alguma paciente minha, com alguém ali que eu estou levando um ensinamento, ou quando eu estou fazendo uma contação de história do meu livro, não é mais só sobre mim, é sobre a mensagem que está transbordando através de mim na vida de outras pessoas. O primeiro tópico aqui, então, é o que é propósito. O segundo existem 2 tipos de propósito. O propósito pessoal e o propósito maior. Alguém aí entende sobre isso? A diferença? Eu não sabia. Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo. E realmente faz muito sentido. Quando eu falo do propósito, meu propósito pessoal, eu quero me formar, eu quero ter uma graduação universitária. Isso é bom para quê? Para mim, de repente para os meus filhos, para melhorar ali a minha
condição financeira no meu lar. E o propósito maior, aí eu vou ter que achar. E toda profissão tem o seu propósito maior. Tem aquele propósito que é onde você vai usar toda a sua história, toda a sua habilidade, o que você mais ama, quem você verdadeiramente é, para transbordar na vida de outras pessoas. E isso vai além de você. Isso vai ser sementes que você vai espalhando pelo mundo, como eu hoje estou espalhando uma sementinha aqui, e faz parte desse propósito maior, de entregar uma mensagem de transformação, de desenvolvimento pessoal, falar para as outras pessoas que elas podem. Então o propósito maior é quando, através do meu propósito, eu consigo alcançar outras vidas que muitas vezes eu nem vou conhecer. Vocês entendem que quando eu atendo uma mulher, ou quando eu faço uma palestra, eu não sei aonde aquela semente vai brotar? Eu não sei. Por quê? Pode ser só naquela mulher, ela segurar aquela, né, que a gente fala, não segura bem essa, ela pode segurar aquela informação para ela, só que a probabilidade é que uma mulher que se transforma, um homem que se transforma emocionalmente, ele vai transformar as pessoas ao seu redor. Então ele vai transformar os seus filhos, que irão transformar os netos, os bisnetos. Então são gerações que são impactadas quando você se propõe a viver o seu propósito. Infelizmente, muitas das vezes a gente passa muito tempo da nossa vida olhando para o outro, olhando o que o outro conseguiu e nós não conseguimos. Mas eu te garanto, querido ouvinte ou seguidor, quem for ouvir esse vídeo, você é especial, do jeito que você é. E quando você olha para quem você é, a sua essência, você vai encontrar o seu propósito. Eu sempre achei muito lindo quando você perguntava para uma criança, ou ainda acho, quando você pergunta para uma criança o que você quer ser. E a criança sabe o que ela quer ser. E ela persegue aquele sonho e ela se forma e ela é feliz. Só que a maioria das pessoas não é assim. A maioria de nós ficamos confusos. Nós queremos ser como o nosso pai, como a nossa mãe, como o nosso avô, como o artista da televisão, hoje como os influencers da internet. Imagina os jovens, hoje está vindo uma geração que não quer mais estudar, porque acha que não é importante estudar, porque vai jogar em alguma coisa, vai ficar milionário, ou que vai descobrir algo para vender, que vai mudar a vida. Sim, pode acontecer, com o jogo não, pelo amor de Deus. Mas você pode achar um produto e desenvolver e vender e ficar milionário? Sim. Mas as chances são muito pequenas. E enquanto esses jovens estão correndo atrás disso, querendo ser como aquele MC, como exemplos que parece que o dinheiro chega muito fácil, eles estão deixando de lado a sua vida. E às vezes até nós adultos mesmo, né? Às vezes a gente olha aquele espelho ali de homem, de mulher, tanto com o corpo, quanto com relação à inteligência, e parece muito distante de nós. Mas se a gente se dedicar ao que realmente nós gostamos, quando nós nos encontramos, nós ficaremos tão ou mais especialista do que aquela pessoa que você está vendo. Tudo é o tempo que você vai se dedicar àquilo, que você vai se debruçar àquilo. E quando você se dedica a algo que você realmente sente, que você ama, você não quer parar, você quer saber mais e mais. E automaticamente você vai transbordando isso. E como saber qual é o seu propósito? Por isso que eu até antes abordei esse tema. É tão legal quando a pessoa parece que já nasce sabendo, mas só que não é assim. Você sabe qual é o seu propósito primeiro através do autoconhecimento. E tá tudo bem mudar. Eu posso achar que hoje o meu propósito é ser uma confeiteira. E eu vou me dedicar a abrir uma confeitaria e de repente eu acho que não é bom pra mim aquilo ali, eu não tô gostando, porque eu tenho que trabalhar sábado e domingo, por exemplo, e eu falo, não, isso aqui não tá bom pra mim. Aí eu vou pra parte de estética. E na parte de estética eu acho o meu propósito, que de repente é deixar as mulheres mais belas, os homens, e ali você se apaixona. Ali você vai investir seu tempo, seu estudo, e você vai ser melhor profissional de estética
na sua região, no país, quiçá do mundo. Existe uma máxima, né, alguns conceitos que falam que o seu propósito é algo que você faria mesmo se não te pagassem para isso. E eu concordo com isso. Por quê? Eu, dentro de todo o meu trabalho da minha vida, desde quando eu trabalhei lá atrás, comecei lá atrás, com 20 anos, trabalhar com os animais, eu sempre fiz trabalho voluntário. Então, claro, eu tenho meu trabalho remunerado, mas eu sempre estou ajudando alguma instituição, algum abrigo. Hoje, como terapeuta, também ajudo uma casa de recuperação. Eu transbordo na internet, em programas. Eu quero levar para as pessoas. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é gratuito, onde eu coloco ali conteúdo, onde eu faço assim, um mês de imersão sobre relacionamento, por exemplo. Eu faço um mês ali. Então, por que eu faço isso de graça? Porque isso é algo bom para mim. Então, quando eu transbordo isso, não me dói. Eu faço de graça com prazer, porque isso faz parte de mim. Então, me traz alegria levar isso para as outras pessoas. E aqui tem uma frase bem importante. Quero avançar em direção ao meu propósito, mas algo parece me segurar. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem viver o seu propósito, conseguem chegar lá e outras não? Eu já culpei a família que eu vim, eu já culpei o bairro, o país que eu nasci, eu já culpei por eu ser assim, por eu ser assado. Só que, na verdade, está dentro de nós a resposta. As pessoas que conseguiram é porque elas desenvolveram autoconhecimento e elas decidiram que elas chegariam até o fim. Não importa o obstáculo que apareça, ela vai arrumar um jeito de superar aquilo e seguir rumo ao seu propósito. E se der errado alguma coisa, tudo bem, você refaz, tenta novamente. Então é isso que faz com que uma pessoa consiga e a outra não. Quantos exemplos nós temos na vida de pessoas improváveis que conseguiram? Vamos supor, tem pessoas que justificam a criminalidade porque veio de uma família muito pobre. Só que isso não é justificativa, porque nós conhecemos tantas famílias tão humildes que já formaram médicos, advogados, né, trabalhadores de todas as áreas, pessoas honestas de todas as profissões. Sim, você está ali no meio, existe um risco maior, mas também nós vemos tantas pessoas de famílias que são muito bem, né, financeiramente, tiveram uma boa estrutura, deram uma boa escola, e aquele indivíduo ali também em algum momento da vida decidiu ir para o lado da criminalidade. Então nós não podemos ficar generalizando, justificando, porque quando a gente pega essa justificativa, a nossa vida fica travada. E quando a gente fala em propósito, não é só trabalho. O seu propósito pode ter uma família que sirva a Jesus, que trabalhe para a obra do Senhor. Eu já tive esse propósito e Deus realizou o meu sonho. Mas eu trabalhei em prol disso. Eu fui exemplo dentro da minha casa, ainda tem que ser, eu tenho que manter minha postura, né, como uma mãe que conversa, que acolhe e que leva para o seu filho ouvir a palavra. Eu não posso ser uma surtada dentro de casa com a minha família e querer que eles sejam pessoas equilibradas, sejam zen, que eles não vão para a rua e arrumam confusão. Então, primeiro em nós, depois através de nós. Viver o propósito não é uma obra do acaso. Você vive o propósito quando você se dedica. E no programa de hoje eu vou trazer as portas. As portas são os obstáculos, mas também vou trazer as chaves que abrem os cadeados que estão travando essas portas, que um dia também travaram as minhas portas. Então que você participe comigo, interaja. Quando eu terminar cada porta, eu vou convidar vocês para poder estar aqui mandando dúvidas, tá bom? Suas perguntas, para a gente continuar interagindo. Lembre-se, para todo problema tem uma solução. Você pode até não estar enxergando,
mas existe uma solução. Porque se alguém já passou por aquilo, então existe uma solução. Eu sei que pode ser difícil, pode parecer inviável. Aquele caminho, de repente, não dá hoje, mas você vai tentar um outro caminho para você conseguir. Se você, de repente, quer restaurar uma amizade, quer restaurar seu casamento, você quer ter forças para concluir uma faculdade, você quer fazer uma transição de carreira, ou você quer melhorar dentro da sua profissão, você quer, como eu hoje, conseguir me expor, gravar vídeos, aceitar a sua vulnerabilidade, né, a sua imagem. Então, o que você precisa fazer? Seguir no propósito e não parar na primeira porta que eu vou apresentar hoje, que é o conformismo. O conformismo, ele trava, assim, muitas pessoas, como eu falei, que vai fazer aquela relação de impossibilidade, né, da sua vida, você olhar a sua vida hoje e falar, não tem como. Eu não consigo fazer isso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, pra mim não tem jeito, eu já passei da idade, porque minha família não vai mudar, porque eu tenho que ficar nesse emprego aqui até eu me aposentar, eu tô infeliz, mas eu tenho que continuar. Não adianta, eu nunca vou conseguir subir de nível aqui dentro da empresa, porque eu tô muito velho, o velho é para poder estudar. Isso é o conformismo. E você pode reclamar a vida inteira sem sair do lugar. Ou seja, você se mantém sempre dentro daquele sofrimento. Às vezes, quando a gente fala assim, no seu propósito, né, maior, parece algo muito grande, muito distante, mas você pode pensar primeiro no seu propósito pessoal. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é irmão, quem é amigo. Eu sei que todo mundo que está me ouvindo aqui hoje é alguma coisa na vida de alguém. Quando você consegue dar um passo adiante, quando você consegue tirar um projeto do papel, você já está vivendo o seu propósito maior sem perceber. Porque outras pessoas estão olhando para você e sendo o espelho. Olhando para você e querendo refletir aquela imagem que ela está vendo, de força, de superação. Então não pense que de repente onde você está não faz sentido, que está tudo bem. Não. Se você conseguir, através da sua vida, impactar uma vida, você já está vivendo um propósito maior. Já não é mais sobre você. Então, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer se relacionar melhor com as pessoas, tudo que a gente quer melhor, como eu gostaria de um mundo que ninguém maltratasse mais os animais, que ninguém abandonasse mais os animais. Só que para isso, eu preciso fazer a minha parte. Então, os meus livros infantis vão seguir nesse caminho. E dentro desse caminho, outras coisas vão acontecer. Eu vou conhecer outras pessoas, eu vou receber sim, muitas vezes, mas eu também vou receber não. E eu preciso estar bem para lidar com isso, eu vou buscar outro sim. Então, não se contente com o conformismo. Agora eu vou falar da chave para você abrir essa porta e passar por esse obstáculo do conformismo, como um dia eu também passei. E depois a gente começa a ir para as primeiras dúvidas, tá bom? E a chave para o conformismo é ousadia, coragem. Sim, você precisa ser ousado, ousada. É preciso ter coragem para se lançar no novo. É preciso ter coragem para poder mandar uma mensagem para alguém e perguntar se ela quer o teu serviço. Você perguntar para alguém se ela pode dar um desconto no curso que você quer. É preciso ter coragem para você sonhar mais alto. E você fala assim, não, independente do obstáculo que aparecer, eu vou ser ousada. E eu vou lá, eu vou atrás, eu vou correr atrás dos meus objetivos, dos meus planos. Eu não vou ficar mais parada nesse lugar. Porque esse lugar que fala que é confortável, na verdade ele não é confortável. Confortável é um lugar que você se sente bem, você se sente plena, você se sente feliz. Você sabe quem você é, quem você
tá aqui, o que você está aqui para fazer. Agora, se você ainda está em busca disso, se você quer se sentir mais útil na humanidade ou dentro da sua família, se sentir realizada, você precisa de coragem e de ousadia. Então, quero agora ouvir vocês. Tem perguntas aí, Flávia? Sim. Então, manda aí. Vamos lá. A primeira pergunta, ela vem de Portugal, da Maria José, e ela fala assim: conhecer suas forças, fraquezas, valores e paixões é fundamental para alinhar suas ações com o seu propósito? Sim, com certeza. Qual é o nome dela? É a Maria José, de Portugal, Porto. Sim, Maria José, até para você não se perder, né? Porque se eu tenho meus valores estabelecidos, eu sei até onde eu vou chegar, com quem que eu vou me unir. Se eu sei quais são as minhas potencialidades, dentro da terapia você descobre isso. Quais são as suas potencialidades, quais são as suas limitações, o que é seu de verdade, da tua essência, ou o que você está repetindo de pai, de mãe. Quando você consegue, através do autoconhecimento, alinhar quais são suas forças, suas potencialidades e também entender quais são as suas limitações, você vai conseguir ter mais clareza para você chegar no seu propósito. Porque quando você estiver diante de uma limitação, você vai se dedicar mais. Você pode contratar pessoas, você pode se unir a pessoas que têm mais qualificações aonde você tem mais limitação. Porque nós somos um grupo social, existem pessoas com várias personalidades, vários perfis, então é muito importante isso. Se eu tenho um problema de conseguir ser uma pessoa organizada, por exemplo, eu vou contratar uma secretária bagunceira igual a mim? Não, eu vou querer uma secretária que seja muito organizada, porque ela vai me complementar. Então, sim, saber as nossas qualidades e limitações e também valores, para que você não se perca no caminho, é fundamental. Muito boa essa pergunta. A Mariana Costa, do Rio de Janeiro, ela fala assim: como posso refletir sobre minhas experiências passadas, os meus sonhos e os meus desejos mais profundos? Então, através do autoconhecimento. Claro que eu sou terapeuta, então eu vou te indicar a fazer terapia. Você pode entrar em contato comigo, Paula Garcia, terapeuta, no Instagram, ou pelo WhatsApp 21, eu também sou carioca, 98190-2103. E o fundamental é isso, desenvolver o autoconhecimento. Eu também tenho um diário do autoconhecimento, que é algo que eu fiz bem em conta para você estar praticando. O link está lá no meu Instagram, se você não conseguir achar, me pede lá que eu vou te passar. Porque ali diariamente você vai escrever, é como um diário mesmo prático. Você vai escrever no papel o que você passou, como foi sua infância, sua adolescência, quais seus sonhos, os sonhos que às vezes nem você conhece. Eu, por exemplo, quando eu era criança eu brincava muito que eu tinha uma mesa, eu atendia pessoas e eu falava. Só que na parte profissional eu fui trabalhar de uma forma totalmente diferente. Quando eu entrei para a terapia, que eu fui atender os pacientes, me veio a minha imagem de criança. Eu falei, meu Deus, era isso aqui. Era esse lugar, era essa mesa. E eu me encontrei ali, eu entendi que aquilo ali também era um pedacinho de mim. Era algo que eu sonhei. Então, tudo está dentro de nós, as nossas respostas estão dentro de nós. E muitas das vezes está tão escondidas de nós mesmas para nos proteger, para poder nos blindar. Mas o trabalho terapêutico, ele acessa, né, as suas vulnerabilidades, as suas dores, mas também te tira de lá. Eu trabalho com protocolo terapêutico, então cada sessão ela tem ali um propósito, início, meio e fim, ferramentas terapêuticas para poder tirar você ali do início e no final te dar o plano de voo, que é o quê? Você pegar tudo que você aprendeu, todos os recursos emocionais e seguir no que você quer fazer, no seu desejo. Você já sabendo suas potencialidades, seus recursos emocionais, se libertando, dando perdão para todo mundo. E é assim, se amando, se aceitando, tá bom?
Agora eu vou para a próxima porta e depois você me manda mais perguntas. Esse copo aqui, ele vaza. Eu tenho que aprender a beber no meu copo novo. Vamos lá. O pessoal não tá vendo, né? Não tá entendendo, mas quem quiser ver depois, acesse o YouTube da rádio Art Show. Qual é o YouTube da rádio? Fala aí. Rádio Art Show. Só Podcast. isso. Podcast. Rádio Art Show Podcast. O meu YouTube também tá lá no meu Instagram, né? No link lá da bio. Mas é Terapeuta Paula Garcia, você acha fácil. E os episódios também vão estar lá. E você vai ver a minha imagem, né? Vai ver aqui eu falando do meu copo que tá vazando. E pode ter um contato mais pessoal. Então a próxima porta é falta de conexão com o propósito. O que a falta de conexão com o propósito causa? É você querer algo e não entender o porquê. Pra quê? Pra quem? Isso são perguntas básicas que nós precisamos fazer. Quando a menina pergunta, você tá no Insta? Eu tô assim, @PaulaGarciaTerapeuta, tá bom? Você me acha lá. Quando eu não tenho conexão com o meu propósito, eu vou me perder. Qualquer coisa que acontecer vai abalar minhas estruturas e eu vou deixar para trás. Aí eu vou me culpar, eu vou culpar os outros, a avó, a tia, o tempo, a tempestade. Eu já marquei live e teve tempestade, fiquei sem internet. Tudo bem. No dia seguinte eu entrei, pedi desculpa e vamos remarcar. Eu só não posso deixar de fazer live porque vai que acaba a luz. Porque eu tenho que pensar assim, as lives que eu faço não são sobre mim. É sobre a mensagem que eu quero passar. E as pessoas vão me conhecer também, porque eu não vou ser hipócrita, né? E falar que é só para servir. Quando eu sirvo os outros me conhecem, entendem que eu tenho conhecimento, que eu estudei para isso, confio em mim e contrato o meu serviço. Quando as pessoas contratam o meu serviço, melhora a qualidade de vida das pessoas que eu amo, a minha e das pessoas que eu amo. Então você precisa ter isso claro. Ter qual é a sua conexão com o seu propósito, o que você quer. O meu livro infantil eu quero ensinar crianças a respeitar, a amar os animais, a não fazer bullying, a entender que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que usam cadeira de rodas, tem pessoas que andam de muleta, tem pessoas que não têm um membro. E eu vou usar nas minhas histórias infantis personagens caninos, felinos, vou usar gambá para poder ensinar as crianças temas sociais. Isso é o meu propósito maior. Então eu tenho que ter uma conexão com isso. Claro, o meu propósito maior vai trazer o quê? Eu vou vender livros, eu vou ficar mais conhecida. Isso também vai melhorar a qualidade de vida da minha família. Eu quero um dia poder morar num lugar melhor, ter uma condição melhor. E isso tá tudo bem. Não é errado você querer uma vida melhor, você querer ser uma pessoa melhor para você, para sua família. Desde que você não passe por cima dos seus valores, não passe por cima de ninguém. Tá bom? E quando você fala assim, eu sei qual é o meu chamado e eu tenho clareza do meu propósito. É a chave dessa porta que eu falei, da falta de conexão, é você ter a clareza. Quando você tem clareza da onde você quer chegar, por que você quer chegar, para quem você quer chegar, você tende a não desistir. Ainda vou abrir mais 3 portas aí, então aguarde. Mas é muito importante você ter isso. Quando eu trabalhava com comportamento animal, eu sempre servi, eu trabalhei como voluntária na tragédia que teve lá na região serrana. Incrível, eu era a única tosadora, na época eu trabalhava só com estética, que se apresentou no Rio de Janeiro para ajudar aqueles cães que estavam de lama até o pescoço, os que sobreviveram, né? Eu fui a única tosadora que meteu a máquina na lama e destruiu todo o seu material. Eu fui aplaudida quando eu cheguei. Tinha um monte de veterinário e só tinha eu como tosadora.
E isso não é sobre, eu sou melhor. É porque eu já tinha isso dentro de mim. Eu vou usar o que eu sei para servir o meu próximo, para servir quem eu puder. E o que eu podia servir sendo tosadora? Os animais. Deus vai usar você do jeito que Ele te fez, com a sua essência, com a sua habilidade. Então foram tosadores lá para o meio daquela tragédia para poder organizar por ordem alfabética a farmácia, porque foram lá e viram a situação, não queriam estragar o seu material. Eu hoje, como terapeuta, não vou julgar, porque eu sei que por trás daquilo ali tem alguma coisa. Eles foram, só que quando eles chegaram naquele caos, eles não conseguiram dar o próximo passo, porque provavelmente eles não tinham clareza do propósito deles. Esse exemplo até cabe bastante aqui. Eu já tinha clareza. Eu sabia que Deus ia sempre me usar com o dom que Ele me deu. E eu muito grata pelo meu dom que Ele me deu de trabalhar com os animais, de entender os animais, e hoje, né, com as pessoas. Uma amiga terapeuta até falou assim para mim: Paula, você quando fez sua transição de carreira, você só tirou, né, o foco do seu cuidado dos animais para agora cuidar de pessoas, porque o seu dom é o cuidar. Eu falei, é muito lindo isso, nunca tinha pensado. E a gente tem que receber essas coisas boas, né, que as pessoas nos falam. Então é sobre isso. Quando você tem clareza, você vai abrir a porta, você vai pegar a chave e abrir a porta que te falta. Agora eu vou escutar aí mais perguntas, tá bom? Pra gente ir pra próxima porta. Vamos? Pode mandar. Deixa eu ver aqui, minha primeira live no TikTok também, hein? A Cida Veiga, de São Paulo, ela fala assim, eu sou uma pessoa muito descrente. Eu queria muito descobrir o que me faz mover, o que me inspira e o que me faz se sentir viva. Se você está viva até hoje, é porque algo te mantém viva. Você pode nem saber, mas tem algo maior que te move. Esses questionamentos são normais. Como eu falei lá atrás, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse lugar? Por que isso e por que aquilo? Faz parte do ser humano esse questionamento. Às vezes, quando você foca o seu olhar no negativo, nos problemas, você tende a ficar com mais pessimismo, né? Você tende a olhar e falar assim, eu não vejo propósito, eu não consigo achar um sentido. Então, a primeira coisa, você tem que ver o que você faz bem, o que você gosta de fazer. E às vezes pode ser uma coisa assim, tão simples, mas é simples para você. Só que para outras pessoas não é. Você, a sua história, vamos supor, às vezes uma pessoa como você se sente hoje perdida, descrente. Quando você encontrar a sua essência, você encontrar essa força dentro de você, você já imaginou quantas mulheres vão se inspirar em você? Vão falar assim, poxa, aquela mulher ali, ela conseguiu. Porque a nossa história, ela é um livro aberto para as pessoas acessarem, para as pessoas verem, para as pessoas se espelharem. Então, a primeira busca é sobre o autoconhecimento. Você tem que ver o que te motiva a estar viva. O que você ama? Você ama a natureza? Alguma coisa te mantém viva. E se você quiser conversar mais, botar mais dúvidas, eu te convido. Conheça meu Instagram, entra lá, manda no direct, @paulagarciaterapeuta, que eu posso aprofundar mais nas perguntas com vocês, tirarem mais dúvidas, tá bom? Manda para a próxima, por favor. Vamos lá. É a Clara Machado. Ela tá em Recife e ela fala assim: eu gostaria muito de ter ideias claras, de saber os meus propósitos, definir metas específicas na minha vida, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos. Muito bom. Isso eu tenho certeza que me ajudaria muito a direcionar meus esforços e acompanhar o meu progresso. O
que você tem a me falar sobre isso? Então, eu até falei um pouco antes, né, sobre no meu plano terapêutico, eu faço a sessão plano de voo, que é justamente isso. Você saber passo a passo de onde você quer chegar. Daqui a 1 ano, daqui a 2, e você se surpreende, porque o que eu coloquei para 3 anos eu consegui em 1 ano, porque você trabalha com foco. Então, primeiro é descobrir quem sou eu, o que me motiva. Às vezes fala assim, eu sou uma pessoa pessimista. Não, eu não creio que a sua essência seja pessimista, eu não creio que a sua essência seja depressiva ou ansiosa. Você se tornou pelas circunstâncias da vida. Então, o processo terapêutico, claro, se você confiar e quiser ser atendida por mim, eu vou amar. Mas se você tiver outra pessoa, procurar outra pessoa, procure. Porque se a pessoa tiver essa linha de trabalho que vai fazer você definir suas metas, buscar os seus sonhos, é assim, maravilhoso. Você consegue com muito mais facilidade essa clareza que você está procurando. É você saber da onde você vai partir, o que você precisa para poder chegar lá no seu objetivo. Quando você tem a clareza, como a última porta, fica muito mais difícil qualquer empecilho te atrapalhar. Porque você olha para o alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo é aquilo ali. Então você vai em busca daquilo ali com mais facilidade. Você não vai deixando para trás. Eu falei que eu sou do Rio de Janeiro, só que meu atendimento é online, tá? Então, pessoal aí, ó, Brasil, mundo todo, entre em contato que a Paula vai poder atender vocês onde vocês estiverem, tá bom? Manda mais uma pergunta para eu ir para a próxima porta. Fernanda Chaves, ela tá no México e ela fala assim: eu tenho bastante ideias, bastante sonhos, só que eu não sei como agir para propor isso como um propósito, para realizar essas minhas ideias. Então, ela vai ter que pontuar. Às vezes, quando você tem muita informação ao mesmo tempo, você se sente realmente confusa. Você vai ter que alinhar suas prioridades. Primeiro, começa pelo teu propósito pessoal. O que você quer realizar para você, porque quando você se sente realizada, fica muito mais fácil você realizar um propósito maior que vai alcançar outras pessoas. Por exemplo, um caso simples, né? Para eu ser terapeuta, eu precisei antes passar por terapia. Porque primeiro em mim, aí depois eu consigo falar com o próximo. Não adianta você, às vezes, eu tenho um sonho de formar atores e atrizes, mas eu sou uma pessoa super tímida e não abro a boca para falar com ninguém. Então eu preciso primeiro em mim, para depois eu expandir isso para outras pessoas. E assim, é o mesmo caso da outra menina. Você precisa se conhecer e alinhar uma estratégia. Alinhar o seu sentimento, quem você verdadeiramente é, com as expectativas. E tá tudo bem ter várias ideias. Nós não somos uma coisa só. Até tem uma menina que agora estava conversando para ela começar a profissionalizar mais meu Instagram, porque quem mexe no meu Instagram sou eu. E eu falei para ela, eu não quero deixar de ser uma pessoa para parecer outra. Eu sou Paula, eu sou terapeuta, eu sou palestrante, eu sou escritora, eu sou a ex-adestradora, eu sou isso tudo, eu sou mãe, eu preciso ser isso tudo. Eu não posso fingir que eu não sou algo que eu já não fui. Aí eu sou cristã, porque senão eu fico sendo inconsistente. Eu não consigo seguir uma linha que as pessoas recebam como verdade, porque a verdade tem parte de dentro de nós. Então, primeiro, eu tenho que saber quem eu sou, para depois eu expandir esse propósito para outras pessoas, tá bom? Deixa eu passar para a próxima porta agora. A próxima porta é assim, é que a maioria das pessoas param, que é a porta da insegurança. Nossa, essa porta da insegurança, ela parece assim, aquelas portas, né, gigantes daqueles castelos que a gente vê, castelos medievais, né, aquela porta gigante, que é aquele medo de não ser capaz, medo de não dar conta, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar.
E se eu não conseguir? E se me derem volta? E se eu chegar lá e esquecer tudo? Esse se já me prendeu muito. Eu tinha muita insegurança com a minha autoimagem, com a minha fala. Eu tinha muita insegurança com tudo. Hoje em dia eu vejo meus vídeos. Para mim, antigamente, isso era impossível. Eu gravava vídeo, mas eu não ficava vendo. Agora eu escuto como telespectadora do meu vídeo. Até para ver se tá bom, se não tá, onde eu posso melhorar. Mas isso para mim era insuportável. Isso é o quê? Insegurança. Eu não tinha coragem de chegar e mandar, bater na porta de uma escola e falar assim: oi, tudo bem? Eu sou a Paula Garcia, eu sou autora desse livro aqui infantil. E mostrar meu livro. Não quero meu livro tá lá. Nem tá aqui meu livro. Mas se vocês entrarem nas minhas redes sociais vão conhecer a Sasha Sapeca. E eu falo, eu faço evento, projeto socioeducativo infantil. Isso para mim antes era inimaginável. Mas, através de todo o trabalho que eu já passei na minha vida, de todo o meu conhecimento, hoje eu chego. E se a pessoa falar assim, ah não, nós não temos interesse, tá tudo bem. Só que o que eu encontrei? Eu encontrei as escolas de portas abertas para mim, querendo marcar. E agora eu vou dar uma palestra na OAB para falar sobre ensino infantil de forma lúdica sobre causas sociais, para falar da proteção animal para as crianças através do meu livro, como é importante isso, pegar essas causas sociais e colocar no ensino infantil. Então, assim, eu nunca imaginei. E eu nunca viveria isso se eu não tivesse passado por essa porta da insegurança. E é normal. Eu vou ter outras inseguranças, porque eu vou querer me lançar a novos desafios. Só que eu preciso pegar a minha chave. E a chave aqui da insegurança é o autoconhecimento. Mais uma vez, o famoso autoconhecimento. Porque quando eu descobri que o meu problema de insegurança veio do que eu já passei, eu entendi que não era sobre mim. É sobre o que passou. Então eu consegui vencer isso. Eu consegui vencer e hoje está aqui de forma alegre me apresentando. Segunda-feira, imagina, eu vou fazer uma contação de história numa escola para um monte de criança e eu estou ensaiando na frente do espelho. Eu nunca fiz assim, um curso de teatro, não sei quando eu era criança. Professora. Professora de teatro aqui, a diretora da rádio. E eu estou na frente do espelho, interpretando, falando, oba, uhul. E assim, são novos desafios. Mas como que eu consegui sair dessa insegurança? Através do autoconhecimento. E não é só autoconhecimento, eu preciso praticar. Eu preciso ir para cima, entender que tudo bem sentir insegurança. O que não é bom é você parar. Parei diante de um desafio, eu tenho que perguntar o porquê. É sobre mim, é sobre o outro, eu tô com medo. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu sou tímida. Nossa, eu tenho pavor de falar em público. Será que você é tímido ou é orgulhoso? Porque às vezes a gente fala assim, orgulho é algo muito feio. Mas faz parte de nós. Eu tinha pavor de falar alguma coisa e um outro profissional fala assim, tá falando besteira. E hoje eu tô nem aí se um profissional chegar e falar assim, eu não concordo. Eu falo, tudo bem, ninguém tem que concordar com tudo que eu falo. Isso é a minha história, é a minha vivência, é o meu aprendizado. De repente um outro profissional tem uma outra visão. E tá tudo bem. Tá bom? Então vamos agora. Essa foi rápida, né? Manda aí mais perguntas. Agora tem os elogios aqui, né? Não tem perguntas, tem uma não? pergunta aqui. Então vamos na pergunta, depois a gente vai nos elogios. Tá ótimo. A elogio é bom, eu gosto. Coraçãozinho. Quem não gosta? Cadê? O processo de descoberta e realização do propósito, ele se destina a uma jornada ou a um destino? Aqui é o Fábio Roinas, do Espírito Santo. Então, Fábio, eu acho que assim, é uma jornada que você se propõe a fazer. Eu creio que tem um plano maior, mas eu creio também que nós temos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Se for algo que você tem que fazer, que não tem para onde correr, né? Se for um plano de vida, você tem que fazer isso porque algo importante vai acontecer através daquela atitude. Aí tudo bem. Mas só que a maioria das coisas que a gente faz na nossa vida, a gente faz porque a gente se propõe a fazer. Então eu creio assim que é uma jornada.
Eu creio que Deus tem um plano maravilhoso para mim, que colocou em mim esse sentimento, esse cuidado pelo próximo, esse amor aos animais. Então Ele pode usar a minha vida para poder impactar uma consciência sobre essa causa com crianças, sim. Ele pode ter essa vontade, mas eu posso não fazer. Eu posso simplesmente deixar como eu deixei por 5 anos o livro da Sasha engavetado. Engavetado, entre aspas, né? Porque ele estava o projeto ali no caderno, no computador, mas eu não coloquei para publicar. Então, assim, eu creio que é uma jornada. Tem um plano maior de que a gente seja uma pessoa boa e que a gente transborde na vida do próximo, que a gente ame o próximo, que a gente ame a nós mesmos e depois ame o próximo. Agora a jornada é sua responsabilidade. Eu acho que quando a gente está fazendo a coisa certa, está caminhando para o lado certo, tudo vai prosperar. Eu sempre peço a Deus que só coloque diante de mim pessoas que vão estar alinhadas com o meu propósito, que eu esteja com o ouvido atento, que eu esteja com o meu coração aberto para o novo, para entender as pessoas. Então a gente precisa buscar isso para a nossa vida e seguir nessa jornada. Eu falo em jornada, eu já puxo até o gancho, foi bom eu ler essa pergunta, porque eu vou lançar um curso em breve, num preço assim muito popular. A primeira turma vai ser R$37 por mês, não tem como a pessoa falar que não pode, que é justamente isso, é uma jornada de virtudes, tá? Não é para te ajudar a achar o seu propósito, é para a gente trabalhar em nós as nossas virtudes. Trabalhar compaixão, trabalhar coragem, trabalhar ousadia, trabalhar otimismo, trabalhar o perdão. São virtudes que são, assim, que melhoram a nossa vida como um todo. Então, é uma jornada, porque provavelmente esse curso todo vai ser 1 ano, uma vez por semana, porque eu vou fazer a aula e vocês vão desenvolver os exercícios durante a semana da casa de vocês e assim vão progredindo. Então tem muitas novidades por aí e vamos nessa jornada, né? Manda aí o elogio, enquanto eu bebo uma água. Maria Cecília Mendes, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Doutora, eu estava com depressão e suas palavras me curaram. Amém. Vou sempre agradecer a Deus por tudo, por ter colocado esse programa na minha vida. Continue sempre com esse programa maravilhoso. Amém, muito obrigada, sim, muito bom, né? Porque isso faz parte do meu propósito. E falando para ela seguir lá no Instagram, para ela ter acesso a mais conteúdo. Tem várias lives gravadas lá no meu Instagram, que é toda segunda-feira, quando eu consigo alguma mulher para trazer, para poder fazer, que fala sobre superação. Então, assim, são histórias reais de mulheres que conseguiram superar seus obstáculos e hoje estão vivendo um novo momento, ajudando outras pessoas. Então, trago isso justamente para você ver que é possível. Não é nada de coisa de filme. É a história real, tá bom? Aquelas mulheres que se disponibilizaram a colocar a sua imagem ali. Muitas foi a primeira vez que fizeram uma live, mas poder transbordar. Eliane Almeida, da Albânia, Tirana, Europa. Paula, você é uma doçura de apresentadora. Sua voz, para mim, é como um acalanto. Que bom. Gosto tudo do seu programa. Você é sensacional. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos para você também. Severo Messias, de Sergipe. Paula, gosto muito de você, pois você me trouxe paz, me trouxe, me trouxe sabedoria e me trouxe responsabilidades só com as suas palavras do programa passado. Esse programa que está tendo hoje, eu vou assistir depois, pois eu estou no trabalho. Isso aí. Assiste depois, anota. Domingo na TV Faz, 14 horas, né? Ele vai passar. No YouTube da rádio, Art Show
Rádio Arte Show Podcast, e no meu canal também no YouTube você vai poder ver Paula Garcia, terapeuta, vai poder ver a minha imagem, dando tchauzinho, fazendo coração aqui nos vídeos, brincando um pouquinho, tá bom? Pode mandar outra. Jorge Costa, de São Lourenço, Minas Gerais. Programa Terapia em Foco. Esse programa me faz refletir sempre em coisas positivas. Beijos, Paula. Beijo. Então é isso também, né? Sobre ser positivo. A gente pode, no meio do caos, achar uma solução. Pedro dos Santos, de Vitória, Espírito Santo. Paula, sua voz delicada entra suave em meus ouvidos e me deixa abobado com seu conhecimento. Menina, você é muito inteligente. E olha que eu me sabotava, hein? Não me achava inteligente. E é assim mesmo. Hoje eu acredito em mim. Agora eu vou para a próxima porta, tá bom? Depois a gente entra com mais dúvidas aí. Que nós estamos chegando no final do programa. A próxima porta é o medo do fracasso. Antes era aquela porta do eu não sei se vai, não sei se eu vou, e se eu errar. E agora é o medo do fracasso. E aqui tem uma frase de Napoleão Hill que diz: destruímos a nossa iniciativa pelo medo da derrota. Então a gente nem faz com medo do que pode dar errado. Vá e faça. Às vezes a pessoa fala assim, mas e se eu abrir essa empresa e for à falência? Tudo bem, você vai aprender. Com aquele erro ali, você aprendeu. E da próxima vez, você não vai errar mais aquilo ali. Você pode errar com outra coisa, mas aquele erro você não vai mais cometer. Então é importante você parar de ter medo do fracasso. E sim, é natural ter medo. Como eu falei no programa anterior, é natural ter medo. O medo nos protege, né, contra as ameaças, né, contra a morte. Mas você também precisa olhar friamente, olhar de fora, de forma racional e falar assim, faz sentido? O que eu estou perdendo com tanto medo de fracassar? O que eu estou deixando de ganhar? Porque ali você consegue parar de destruir a sua iniciativa e seguir rumo ao seu propósito. A sua vitória seja interior ou seja uma vitória que vá resplandecer no mundo. Tá bom? E... desculpa, parei para beber água. Hoje eu tô com um bichinho na garganta. Eu tô aqui segurando. E qual é a chave dessa porta do medo de errar, do medo do fracasso? É a resiliência. E uma ouvinte na semana passada perguntou se eu era resiliente. Eu falei, eu sou muito resiliente, por isso que eu estou aqui hoje. A resiliência é você persistir, é você continuar. É você, independente do que está acontecendo, você saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar, lembrar o porquê, para quem, e você não desistir. Isso é a resiliência. É você focar ali no seu alvo e você seguir, independente do que acontecer. Não deu certo aqui, tudo bem, faz parte. Eu tomei uma volta, eu encontrei um sócio e não deu certo a sociedade, tudo bem. Você não precisa desistir. Eu encontrei uma pessoa, achei que aquela pessoa era a pessoa da minha vida, eu entreguei meu coração para aquela pessoa e aquela pessoa me decepcionou. Você não tem mais como ficar com essa pessoa? Tá tudo bem, você não pode desistir de ser feliz. Porque o dia que você conseguir ser feliz, você melhorar para você, para conseguir ser melhor dentro de um relacionamento para outra pessoa, você também vai impactar como um todo os seus amigos, a sua família, no seu trabalho. Então é ter resiliência, é você perseguir. Eu vi aí o pessoal da faculdade, né? Semana passada mandaram várias perguntas. E quando a gente está fazendo ali um curso, uma faculdade, algo longo, e você está assim,
Será que é para mim? Será que não é? Ah, tem tantos profissionais já nessa área atuando. Mas eu digo, você é único, você é única. Vai ter lugar para você. Você precisa achar esse lugar. Achar o seu porquê, o seu para quê. Para que você tenha resiliência de chegar até o final. Agora, nesse mundo imediatista que parece que está todo mundo ficando milionário, do dia para a noite estalou o dedo, milionário. As pessoas estão perdendo essa capacidade de resiliência. Então, se eu fizer uma live e tiver pouca gente, eu não faço mais. Não, você faz toda semana, faz uma vez por mês, esteja sempre lá presente. Um dia, algo vai acontecer. Eu aprendi algo muito importante. Entre você e o seu sonho, pode faltar um dia ou pode faltar a próxima pessoa que você vai ser apresentada. Então, não desistam, tá bom? A desistência, ela é a última porta. Ela é a porta de quem fez de tudo, quando chegou no final, ela parou, ela travou. Então, não desista. Pega a última chave que eu trouxe para vocês hoje, a constância. Acredite todo dia no seu sonho, no seu propósito. Você quer uma família mais feliz? Você quer ter um relacionamento melhor com as pessoas? Você quer se curar da depressão, da ansiedade, dos pensamentos negativos, dos pensamentos intrusivos? Persista. Faça um tratamento, busque uma autoajuda para você se desenvolver. Existem muitos profissionais que sim se importam com você. Hoje em dia a pessoa está buscando um profissional no ChatGPT. Vocês sabiam que o ChatGPT já mandou criança tirar as vidas dos seus pais? Sim, porque ele é uma máquina. E se a criança falou que os pais estão atrapalhando a vida dela, que os pais não prestam, que os pais isso, o chat deu essa resposta. E está se questionando o mundo inteiro, né? O quanto que as pessoas estão confiando em inteligências artificiais. Então, busque primeiro você. Busque pessoas da sua confiança, onde você possa entregar a sua vida e seguir aí nessa jornada linda junto com você, tá bom? Para finalizar, eu quero deixar aqui 2 frases, que é: sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos um motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. Então, meu desejo do meu coração é que você encontre isso. E o último, que é chamando vocês à responsabilidade, como o ouvinte falou aí. Os barcos estão seguros no porto, mas eles não foram feitos para ficar no porto. Às vezes a gente está seguro onde nós estamos, mas nós não fomos feitos para ficar onde estamos. Nós fomos feitos para navegar, para ir além, conhecer novos mares, encontrar novas pessoas, viver novas experiências. E essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje foi do meu coração, trabalhei, foi ótimo ouvir vocês. Mande mensagens pro meu Instagram, @paulagarciaterapeuta. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, 2055, quem for de fora do país, né? DDD 21, Rio de Janeiro, 98190-2103. E até o nosso próximo encontro, que seja em breve. Que a sua vida seja de paz, tenha uma semana abençoada, olhando para vocês com mais carinho e com mais amor, tá bom? Muito obrigada, até o próximo, quinta-feira. Para acalmar. Muito obrigada para vocês que estiverem aqui. Eu sempre faço live dentro do meu Instagram, tá bom? É a primeira live que eu faço aqui no TikTok. Conheça lá no meu Instagram para conhecer um pouco mais de mim, da minha vida, de quem eu sou. E também, se quiser contratar algum serviço, estarei com o maior prazer atendendo vocês, tá bom? Beijo. Até a próxima. Foi.